Depois do Penta em 2002, o torcedor brasileiro passou a viver a eterna busca pelo Hexa. Mas em qual dessas 5 Copas o Brasil realmente esteve mais perto de conquistar o título? Será que foi na África do Sul, quando tínhamos um time competitivo e o Dunga parecia ter o grupo na mão? Ou foi em 2022, com um elenco recheado de estrelas da nova geração? Hoje, você vai entender o que aconteceu em cada campanha desde 2006, os bastidores, os destaques, as decepções e os algozes que cruzaram nosso caminho. E no final, eu vou dizer, na minha opinião, em qual Copa o Brasil esteve mais perto da sexta estrela. Copa de 2006. A Copa do Mundo de 2006 aconteceu na Alemanha, e o Brasil claramente chegou por lá como um dos grandes favoritos. Afinal, era o atual campeão e contava com grandes estrelas, muitos remanescentes do Penta inclusive, como o capitão Cafu, Roberto Carlos, mas o principal mesmo era o famoso quadrado mágico, que era formado por Ronaldo Fenômeno, atacante do Real Madrid, Adriano Imperador, que estava na Inter de Milão, Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo no Barcelona, além de Kaká, que era jogador do Milan. Esse time tinha muita expectativa em torno dele. Era uma equipe que jogava bonito, mas principalmente tinha muita aura, muitas estrelas. E detalhe, o Brasil chegou na Copa do Mundo de 2006 com uma campanha que o credenciava a ser de fato um dos favoritos, com direito a título de Copa América em 2004 sobre a Argentina e o título da Copa das Confederações de 2005 também em cima da Argentina, com direito a goleada na final. Hoje em dia, muito se fala do fraco desempenho do Brasil nas eliminatórias, de viver tropeçando, mas a verdade é que nas eliminatórias anteriores as coisas também não costumavam ser fáceis. Nas eliminatórias para a Copa de 2006, por exemplo, o Brasil terminou as eliminatórias em segundo lugar, atrás da Argentina, mas ainda assim com uma boa campanha. Chegando na Copa do Mundo, todos estavam olhando para as estrelas do Brasil, que eram comandadas pelo técnico Parreira. Porém, desde o começo, a verdade é que a preparação da seleção foi uma grande bagunça. O time basicamente não treinava. Era bagunça, noitada e torcedores invadindo os treinamentos para poder tietar as grandes estrelas. Mesmo sem a preparação adequada, o Brasil começou a Copa de 2006 com o pé direito. Na fase de grupos, venceu a Croácia por 1-0 com um lindo gol de Kaká. Depois, venceu a Austrália por 2-0 e goleou a seleção do Japão por 4-1. O time parecia então que iria crescer, que iria chegar nos momentos decisivos e Ronaldo Fenômeno faria diferença, ou então o atual melhor do mundo na época, Ronaldinho, apareceria. Nas oitavas, uma nova vitória tranquila. O Brasil fez 3-0 em Gana com mais um gol de Ronaldo Fenômeno. Porém, nas quartas de final, veio a decepção. O Brasil enfrentou a seleção da França, que tinha Zinedine Zidane fazendo sua despedida, e acabou perdendo por 1-0. Em um jogo que não foi nem um pouco brilhante, o Brasil viu suas estrelas desaparecerem e Zidane fazer a diferença. Tanto que foi dele que partiu o cruzamento para Thierry Henry, nas costas de Roberto Carlos, marcar o gol da classificação da França. A queda do Brasil nas quartas de final foi uma tremenda decepção. Afinal, todos colocavam uma expectativa gigante em cima do quadrado mágico, que acabou não dando o resultado imaginado. O Brasil acabou sendo eliminado, tendo talvez o time mais estrelado e brilhante da Copa, mas que em campo não funcionou da mesma maneira que havia funcionado na Copa América de 2004 e na Copa das Confederações de 2005. Alguns torcedores e boa parte da imprensa começaram a atribuir a eliminação a razões como a falta de preparação adequada e até mesmo ao fato de o time não ser equilibrado, já que você tinha 4 jogadores bem ofensivos do meio para frente, mas não tinha uma seleção mais equilibrada no sistema defensivo. Houve até quem dissesse na época que nomes como Cafu e Roberto Carlos não deveriam ser escalados como titulares. E outros que cobravam pela titularidade de Robinho, que havia ido muito bem principalmente na Copa das Confederações. Fato é que a França eliminou o Brasil e depois acabou chegando até a final daquele ano. Porém,
acabaram perdendo nos pênaltis para a seleção da Itália, em um jogo marcado pela cavadinha de Zidane e depois pela sua expulsão. Copa de 2010. A Copa de 2010 foi a Copa da África do Sul, Copa em que o Brasil chegou com certeza muito mais maduro e organizado do que em 2006. Dessa vez, esse time era treinado por Dunga, que foi o capitão do Tetra em 94. E o Dunga, que nunca havia sido treinador anteriormente, sempre foi conhecido por ter uma postura muito dura, fosse com os torcedores ou até mesmo com a imprensa. Então, nesse momento, nós vimos uma seleção brasileira muito mais fechada, sem tantas risadas e principalmente sem tietagem. Foi um time que deixou de ser rodeado de estrelas e passou a focar na força coletiva, fazendo então com que a seleção brasileira fosse novamente uma das grandes favoritas. Apesar de o Brasil ter adotado um estilo mais pragmático, com um sistema defensivo mais sólido, era um time que ganhava e ainda assim animava os torcedores. O Brasil venceu a Copa América do ano de 2007 e venceu a Copa das Confederações de 2009. Especialmente na Copa das Confederações, o time acabou ficando muito carimbado, muito marcado pela sua força mental, já que na final contra os Estados Unidos o time saiu perdendo por 2-0 e depois conseguiu buscar a virada para 3-2, em um jogo histórico do atacante Luiz Fabiano. Com isso, a seleção não tinha outro jeito, chegou na África do Sul com moral. Era um time que contava no sistema defensivo com alguns dos melhores jogadores do mundo. Júlio César vinha muito bem na Inter de Milão. Maicon, um ótimo lateral na Inter de Milão. Você ainda tinha Lúcio e Juan no sistema defensivo. Talvez a grande incógnita fosse na lateral esquerda, onde os convocados foram Michel Bastos e Gilberto, mas que ainda assim, em momento algum, comprometiam. Você tinha um meio-campo forte com Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká. E uma dupla de ataque muito entrosada, com Robinho voando e Luiz Fabiano fazendo gol de todo jeito. Esse bom desempenho, toda essa solidez, foi possível de ser vista nas eliminatórias, onde o Brasil fez uma campanha avassaladora, chegando a vencer a Argentina em Rosário por 3-1. Partida essa que, inclusive, garantiu o Brasil na Copa do Mundo. Chegando na Copa, na fase de grupos, o Brasil teve uma campanha bastante tranquila. Venceu na estreia a Coreia do Norte por 2-1, depois bateu a Costa do Marfim por 3-1, com mais uma baita atuação de Luiz Fabiano, e depois, já classificada, empatou na última rodada com Portugal de Cristiano Ronaldo por 0-0. Vieram as oitavas de final e o Brasil atropelou o Chile, que já era um freguês conhecido, uma vitória por 3-0. Vieram as quartas de final e então o grande baque. Assim como em 2006 o Brasil havia caído para uma seleção europeia nas quartas, isso voltou a se repetir na África do Sul. O Brasil enfrentou a seleção holandesa, que tinha ótimos jogadores. Arjen Robben, que era a estrela do Bayern de Munique, Robin van Persie, que era atacante do futebol inglês, e Wesley Sneijder, que vinha de uma tríplice coroa com a Inter de Milão. O Brasil até saiu na frente naquele jogo com um lindo gol de Robinho após uma assistência magnífica de Felipe Melo, mas no segundo tempo o caldo desandou. O Brasil acabou pagando pela desatenção e sofreu com 2 gols de Wesley Sneijder, sendo uma falha nítida entre Felipe Melo e Júlio César, que não estavam com a comunicação em dia. Depois, Felipe Melo acabou sendo expulso ainda após pisar em Robben e acabou deixando o Brasil lutar pelo empate com um jogador a menos. Aquela eliminação marcou o fim da era Dunga, ou melhor, o fim da primeira era Dunga. A Holanda, que passou do Brasil, depois foi eliminar outra seleção sul-americana na semifinal, o Uruguai, que vinha embalado com o grande desempenho de Diego Forlán. Mas na final, novamente a seleção que eliminou o Brasil foi vice. A Holanda perdeu na decisão para a Espanha por 1-0. Copa de 2014. A Copa de 2014 foi uma Copa diferente. Pelo fato de o Brasil ter sido o país sede, isso significa que Felipão e seus comandados nem precisaram passar pelas eliminatórias. Foram anos de preparação, com amistosos e principalmente com a Copa das Confederações de 2013, que teve um peso muito relevante pensando na Copa do Mundo de 2014. Mas claro, o processo da Copa de 2010 até a Copa de 2014 não foi nada fácil. Nesse período é importante de lembrarmos que não era logo de cara o Felipão o treinador. Primeiramente, o técnico escolhido para guiar a seleção nesse processo
havia sido o Mano Menezes. Porém, após resultados nada satisfatórios, Mano Menezes acabou sendo mandado embora. E a CBF apostou na experiência de Luiz Felipe Scolari, o técnico do Penta, para tentar o Hexa jogando em casa. O Brasil, como eu disse, não disputou as eliminatórias, mas vinha fazendo bons amistosos, enfrentando seleções europeias, por exemplo. Pintou a Copa das Confederações em 2013 e o desempenho do Brasil foi avassalador. Aquele time apostava muito no seu sistema defensivo, na experiência do Júlio César e no bom nível que vinham apresentando nomes como Daniel Alves, Thiago Silva e Davi Luiz, além do lateral Marcelo, que podia até não ser na seleção o mesmo do Real Madrid, mas ainda era um jogador de muito peso. No meio campo apareciam jogadores destaques do futebol europeu: Luiz Gustavo, Ramires, Paulinho. No setor ofensivo, principalmente, o meio Oscar atravessava a grande fase, um jogador jovem que era o grande parceiro de Neymar. Ali, Neymar passaria a viver sua primeira Copa do Mundo, já era um jogador extremamente conceituado e ainda tinha o Fred, que era um atacante, um baita artilheiro dos anos anteriores do futebol brasileiro e era o camisa 9 do Fluminense. Então o Brasil tinha essa base para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Essa base para a Copa das Confederações funcionou muito bem. Nessa mesma Copa das Confederações, o Brasil venceu a Itália e depois a Espanha na decisão por 3-0 em um jogo de cinema, com 2 gols de Fred e um golaço de Neymar. Porém, a seleção que encantou e empolgou a torcida em 2013 acabou se perdendo em 2014. Todo aquele bom futebol que foi apresentado na Copa das Confederações esteve bem longe de ser visto no Mundial. A verdade é que o Brasil desde o começo deu sinais de que as coisas não andariam bem. Novamente, muito oba-oba na preparação e Felipão acabou perdendo a mão, especialmente em algumas escolhas. O Brasil na fase de grupos venceu a Croácia na estreia por 3-1, com 2 gols de Neymar, empatou com o México sem gols numa atuação histórica do goleiro mexicano Ochoa e depois bateu Camarões por 4-1, em jogo que ficou marcado pelo primeiro gol de Fred naquela Copa. Nas oitavas de final, quase que o Brasil passa por um vexame e cai logo nas oitavas para a seleção chilena. O jogo em si foi muito duro, um Brasil pouco criativo e que acabou apenas empatando com a seleção de Alexis Sánchez por 1-1. Nos pênaltis, Júlio César fez a diferença e colocou o Brasil nas quartas. Chegou às quartas de final, e nas quartas o Brasil voltou a encontrar uma seleção sul-americana, agora a Colômbia, que vinha embalada com grandes atuações de James Rodrigues. Porém, novamente o Brasil levou a melhor. O Brasil conseguiu vencer por 2-1, num jogo marcado positivamente, óbvio, pelo lindo gol de falta de Davi Luiz, pela grande conexão com a torcida, porém marcado negativamente também pela lesão de Neymar, que levou a joelhada de Zuniga e acabou ficando então de fora da semifinal. Outro ponto baixo da vitória sobre a Colômbia acabou sendo a suspensão de Thiago Silva, que levou o cartão amarelo e com isso não enfrentaria a Alemanha. Na semifinal, todos sabem exatamente o que aconteceu. A Alemanha não vinha fazendo uma Copa do Mundo brilhante, essa é a grande verdade, tanto que chegaram a sofrer para passar até da seleção da Argélia. Porém, uma decisão errônea tomada por Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica fizeram com que o Brasil, ao invés de fechar o seu meio-campo com a ausência de Neymar, colocasse em Bernard, atacante do Atlético Mineiro, no lugar. A verdade é que naquele dia, no Mineirão, nenhum jogador brasileiro se encontrou. A Alemanha passeou e aplicou um 7-1, sendo 5-0 só no primeiro tempo. Naquele dia, Toni Kroos, Schweinsteiger, Khedira, Ozil, Klose, Miller, todos eles jogaram por música, enquanto era nítido, era estampado o desespero na cara dos jogadores brasileiros como Dante, Hulk e Fernandinho. Então, no fim das contas, apesar de, pegando as últimas Copas, essa ter sido a campanha em que o Brasil chegou mais longe, consequentemente foi também um dos piores desempenhos da seleção em termos de futebol apresentado. E finalmente, a seleção que tirou o Brasil chegou na final e foi campeã. A Alemanha na decisão bateu a Argentina de Lionel Messi por 1-0 com gol de Mário Götze. Copa de 2018. O mundo olhava para a seleção brasileira como a grande favorita para a Copa do Mundo de 2018. E isso não era para menos. Após ter levado 7-1 em 2014, a seleção tentou se reconstruir. Apostou a princípio no retorno de Dunga, o linha dura de 2010 que tinha feito uma ótima campanha,
Porém, Dunga não resistiu a campanhas ruins na Copa América. Com isso, acabou em 2016 sendo mandado embora, e Tite, que vinha de ótimas campanhas treinando o Corinthians, foi o escolhido para o seu lugar. A verdade é que a campanha, com o comando do Tite, foi uma campanha muito mais consistente, onde o Brasil finalmente se encontrou como uma equipe, e passou até a exibir um belo futebol. Aquele time que até então com Dunga parecia que nem iria para a Copa de 2018, se transformou do dia para a noite, com nomes da sua confiança como Paulinho e Renato Augusto, e nomes em alta como Neymar, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Tite viu ali uma equipe sólida, um time que passou a atropelar todo mundo nas eliminatórias. E claro, chegou na Copa como um dos favoritos. Na fase de grupos, o Brasil teve dificuldades, é verdade. Na estreia, um empate com a Suíça com um lindo gol de Felipe Coutinho. Depois, uma vitória com gol nos acréscimos sobre a Costa Rica, com direito a gol de Neymar. E aí sim, depois uma vitória mais tranquila sobre a seleção da Sérvia. Nas oitavas de final, brilhou a estrela de Tite, que tirou o William e Roberto Firmino do banco, e eles ajudaram na vitória por 2-0 sobre o México. Porém, novamente o fantasma das quartas de final apareceu. O Brasil enfrentou a seleção da Bélgica, que era ainda conhecida como a geração de ouro. Aquele time tinha grandes valores como Kompany e Courtois no sistema defensivo. No meio campo apresentava nomes como Fellaini, Dembélé, Kevin De Bruyne. Já no ataque, Eden Hazard e Romelu Lukaku. Aquele time, que era a geração de ouro, acabou sendo responsável por colocar um ponto final no sonho pelo Hexa. A Bélgica enfrentou o Brasil nas quartas de final e venceu por 2-1, com um gol contra de Fernandinho e um lindo gol de De Bruyne, enquanto apenas Renato Augusto no segundo tempo conseguiu diminuir para a seleção brasileira. Apesar de o Brasil ter sido bem superior naquele jogo, mesmo com várias oportunidades criadas, a equipe comandada por Tite não conseguiu vazar por mais do que uma vez o goleiro Courtois, com direito a uma defesa milagrosa em finalização de Neymar logo nos acréscimos. Muito provavelmente, comparando com as seleções de 2006, 2010 e 2014, a de 2018 era uma das mais sólidas e mais prontas para erguer a taça. Isso porque era uma seleção que vinha com um futebol muito bem jogado, boa campanha nas eliminatórias e mesclava muito bem nomes experientes com nomes mais jovens. A Bélgica, responsável pela eliminação da seleção brasileira, acabou depois parando logo na semifinal. Perderam por 1-0 para a seleção da França com um gol de cabeça de Umtiti, e no fim acabaram ficando apenas com o terceiro lugar daquela Copa, depois de terem derrotado a Inglaterra na disputa de terceiro e quarto. Copa de 2022. Se o Brasil já era considerado um dos favoritos para 2018, dá pra gente dizer com tranquilidade que para 2022 o favoritismo aumentou e aumentou bastante. A seleção, ainda comandada por Tite, que teve uma sequência de trabalho, chegou ao Catar como uma das postulantes mais fortes ao lado da França, que já era a atual campeã, e ao lado da Argentina, que, comandada por Lionel Messi, via agora um time mais consistente, com um sistema defensivo melhor e um meio-campo mais bem preenchido. Quanto ao desempenho do Brasil, não há o que ser dito. O Brasil, sim, é verdade, perdeu a Copa América de 2021 para a Argentina em casa. Mas nesse período venceu também a Copa América de 2019, também realizada em casa, e fez uma campanha avassaladora nas eliminatórias. Basicamente, o Brasil atropelou todo mundo, tomou poucos gols, quebrou recordes e montava ali um time pronto para levar o Hexa. Aquela base que já era muito boa de 2018 foi mantida, com nomes como Thiago Silva, Casemiro, Marquinhos e Neymar. E ainda teve a entrada de jogadores mais jovens que foram ganhando seus espaços, como Vinícius Júnior, Richarlison, Lucas Paquetá e Rafinha. O Brasil começou a Copa muito bem. Venceu a Sérvia por 2-0 em um jogo marcado por um lindo gol de voleio de Richarlison. Depois bateu a Suíça por 1-0, suado, com um lindo gol de Casemiro. E para fechar a fase de grupos com um time reserva, perdeu para Camarões por 1-0. A notícia negativa da primeira fase acabou sendo uma nova lesão de Neymar, que após pancada contra a Suíça, acabou virando dúvida para a sequência da competição. Apesar de ser dúvida, o craque se recuperou a tempo e conseguiu fazer parte do show da seleção brasileira contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Uma vitória tranquila por 4-1, com atuação de destaque para Vinícius Júnior. Porém, da mesma maneira que havia acontecido em 2006, 2010 e 2018,
o Brasil voltou a tremer para uma seleção europeia nas quartas de final, e dessa vez da maneira mais dolorida possível. O Brasil encontrou a seleção da Croácia, seleção experiente, com nomes como Luka Modric, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, porém que reunia muitos jogadores que atuavam dentro da própria Croácia. Apesar de o Brasil ter criado as melhores oportunidades naquele jogo, Neymar e companhia tiveram dificuldades para vazar o goleiro Livakovic, que acabou sendo com certeza o homem do jogo, tanto pelas defesas feitas no tempo normal, quando, somando o tempo normal e prorrogação, Brasil e Croácia empataram em 1-1, quanto depois nas penalidades, onde Livakovic fez a diferença, ao defender a penalidade cobrada por Rodrigo. Então o Brasil chegou até a dianteira no placar na prorrogação com um lindo gol de Neymar. Mas depois, com desatenção e faltando apenas 4 minutos para confirmar sua vaga na semifinal, o Brasil sofreu um contra-ataque inaceitável e Petkovic levou o jogo para os pênaltis, onde no fim a Croácia venceu por 4-2, com Rodrigo e Marquinhos tendo desperdiçado suas penalidades. O Brasil foi bem superior naquele jogo, mas claro que a eliminação acabou abafando tudo isso. E ali foi o fim do técnico Tite no comando da seleção brasileira. E para muitos torcedores revoltados, o fim de ciclo também para muitos jogadores mais experientes e que já estavam ali em suas segundas ou terceiras Copas. Já a Croácia, que eliminou o Brasil, na fase seguinte enfrentou a Argentina e também acabou ficando pelo caminho. Então, vice-campeão do mundo em 2018, eles acabaram tomando 3-0 de Lionel Messi e Julián Álvares e acabaram então voltando para casa. Cada Copa tem o seu quase. Em 2006, time estrelado, mas sem espírito. Em 2010, competitivo, mas caiu na concentração. 2014, claramente a maior vergonha. 2018, um projeto bem estruturado, parado pela geração dourada da Bélgica. E 2022, talvez o time mais equilibrado, mas que foi eliminado nos detalhes. Afinal de contas, em qual dessas oportunidades o Brasil esteve mais perto da sexta estrela? Ao meu ver, o Brasil esteve mais próximo em 2022. É uma seleção que fez toda a preparação completa, com o mesmo treinador, foi muito bem nas eliminatórias, tinha um sistema defensivo sólido e do meio pra frente jogadores que atuam nos principais times da Europa e que poderiam ter feito a diferença. Então, com certeza, o Brasil, se passasse da Croácia e chegasse até uma semifinal para enfrentar a Argentina, faria um jogo duro. E teria totais condições de, numa decisão contra a França, também fazer um jogo duro. O que eu destaco dessa campanha de 2022 é realmente a campanha pré-Copa e a organização, coisa que nós não vimos em outras campanhas, como por exemplo na de 2014, onde trocamos de treinador no meio do ciclo, e na campanha de 2006, onde a preparação foi feita de maneira extremamente amadora. Mas agora eu queria saber de você também, torcedor. Em qual dessas oportunidades você acha que a seleção esteve mais perto do Hexa? Não se esqueça de comentar. Mas e aí, curtiu o especial desse domingo? Eu vou dar agora outras 2 sugestões para você assistir assim que acabar esse vídeo. Aqui eu te conto como o zagueiro Breno, ex-São Paulo e Bayern, destruiu a própria carreira. E aqui eu mostro como que o Dele Alli, ex-promessa do Tottenham, desapareceu do futebol. Quanto a esse vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E tamo junto no próximo domingo para mais um especial. Podem deixar sugestões aqui nos comentários. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!